Olá, flores, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Flores, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil 42 anos e muito feliz, Flores. Flores, eu vou pedir para quem não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos. E Flores, eu tô desde ontem para gravar esse vídeo. Antes eu tivesse gravado ontem, porque eu costumo gravar assim depois das 11 da noite, onde eu tô sozinha, em silêncio, né? E agora começou, eu tô desde cedo para colocar esse vídeo e não coloquei devido ao barulho que os pedreiros aqui do lado eles estão furando. Assim, aquele barulho estrondoso que eu precisei fechar as duas portas. Eu estou aqui em cima hoje e agora acho que eles pararam para comer alguma coisa. Flores, o assunto de hoje é um assunto que está repercutindo nos noticiários da televisão, da internet. É a respeito do caso Arthur Duval, o Mamãe Falei. Flores, é uma vergonha, né, quando a gente se depara com assuntos tão tristes, né? Onde ele fala que ele teve, assim, o trabalho de ir até a Ucrânia e gravar um áudio, mandando, assim, foi assim propositalmente, né? Porque se eu quero simplesmente fazer um comentário, a gente tem que tomar cuidado ao fazer os comentários com quem nós comentarmos, porque hoje em dia eu falo que eu creio somente em Deus, eu confio somente em Jesus Cristo, porque não dá para confiar na nossa sombra, quanto mais assim dizer que você tem amigos. Amigos, eu sempre falo, eu ensino aos meus filhos, a minhas netas, que amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo não trai, Jesus Cristo não mente, Jesus Cristo não despreza, não menospreza. Jesus Cristo não joga fora, ele acolhe. E essa pessoa teve o desprazer de viajar até esse país, onde poderia fazer algo bom. Não, ele foi ali para maldizer as mulheres ucranianas. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, eu postei até um vídeo em comemoração a todas as mulheres do mundo, porque nós somos, assim, um grupo bem grande. E quando nos deparamos com um serzinho tão, assim, desprezível, eu faço das minhas palavras as palavras da ex-ministra da Ucrânia. Ela muito triste, ela se abriu nesse vídeo que ela postou e eu assino embaixo. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse ser. Por quê? Um ser desse que está na política, ele não pode se candidatar mais. Tem que caçar mesmo e tirá-lo fora. Porque no meio da política nós temos homens bons e homens maus também, né? Então a gente tem que procurar eliminar a maldade e não aumentar a maldade, porque da mesma forma que ele fez um comentário tão chucro que as ucranianas são fáceis por serem pobres. Na minha concepção, seu canalha, pobre é você, um homem vazio, um homem pobre de espírito, porque numa fragilidade que se encontravam as mulheres ucranianas, fugindo da guerra, tentando assim buscar algo melhor para elas, a paz, que aqui no Brasil podemos dizer que estamos ainda em paz, mas se formos olhar, a gente está em guerra também. É guerra contra tantas coisas terríveis, contra a mulher, contra o
negro, contra os gays. Eu fico imaginando, se essa pessoa teve a capacidade de falar mal das mulheres, imagine quando ele se depara com um negro na frente dele. Imagine quando ele se depara com um gay na frente dele. O que ele não faz, né? Porque ele é muito machinho para sair daqui do país e falar mal de mulheres. Mas no retorno para o Brasil teve que ser, como diz a palavra, escoltado por policiais militares. Eu creio que muitos policiais que o escoltaram ali no aeroporto, eu acho que por dentro, porque ele tem que seguir a carreira, né? Fazer tudo bonitinho. Mas quantos que às vezes engole seco para não fazer uma arte, né? Porque ele saiu escoltado, porque senão as pessoas iriam pegá-lo. E olha, não vale a pena se sujar com uma pessoa dessa, porque no meu conceito é uma pessoa hipócrita, canalha, ser desprezível e mente atrasada, porque quando eu vejo assim, a minha concepção, Flores, quando eu olhei, Mamãe Falei, que ele colocou nos vídeos dele, Mamãe Falei, é o tema que ele usa. Flores, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas a impressão que dá é que esse ser desprezível, ele foi criado de uma forma tão assim... Sabe aquelas crianças que eu quero isso daqui, é meu. E a mãe não explica, falou, olha, isso aqui é um borrifador para a mamãe passar a roupa. Não, mas é meu, eu quero para mim. E a mamãe toma, filhinho. Esses tipos de mães que tudo faz, que não falam não para o filho. Tudo que pede está ao alcance. Então, essas crianças se tornarão homens e mulheres com esses perfis. Que eles acham que, porque quando criança, tudo que eu tive eu alcancei, quando adulto, porque tem um poder aquisitivo melhor que os outros, ele pode humilhar, ele pode maldizer, ele pode fazer o que ele fez, porque nós mulheres do Brasil e do mundo não estamos de acordo com a fala dele. Inclusive, eu tenho certeza que aqui, eu acho que no mundo todo, né, tem mais mulheres do que homens. Então, ele vai ficar retido por um bom tempo. Porque se depender de mim para uma votação, é 0. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão apoiar, vão lutar para que esse ser desprezível não sente numa cadeira, no meio da política. Porque é uma vergonha. Eu, se eu fosse sua mãe, eu teria vergonha de você. E em cima dessa fala, Flores, mais vergonha ainda, é quando a gente se depara com canais aqui de críticos na internet, usando um caso tão sério, um caso tão repugnante, um caso tão feio, e vir aqui na internet, ter a coragem de postar vídeo querendo comparar esse caso chucro com a congregação, dizendo que a congregação age pior ainda. Você é uma língua comprida, você não sabe o que fala. Você é um ser tão desprezível como esse Arthur Duval. Porque ele ainda, eu acho que não conheceu os caminhos de Deus não, viu? Mas você ter passado pela congregação, ficado anos na congregação, e hoje querer arrumar notícias tenebrosas, porque o teu intuito aqui na internet é ficar perdendo seu tempo buscando notícias para estar jogando na internet a falar mal da congregação. Mas eu estou aqui para defender a congregação. Eu vou ler umas palavras que eu escrevi e vou continuar os meus comentários aqui, tá? Flores, vocês não vão entender por quê.
Às vezes poderia falar, não, a irmã Rosângela podia falar só do caso desse canalha que é Arthur Duval, as minhas flores ucranianas, a todas as minhas flores dos países afora, a gente tem que lutar contra seres como esses, porque nós mulheres somos mulheres virtuosas e nós estamos aqui em oração por vocês, minhas amigas. E eu tenho certeza, se precisar serem refugiadas aqui no Brasil, eu creio que muitos abrirão os lares para acolhê-las e para acolhê-los também, porque independentemente de ter muitos canalhas aqui no Brasil, existem muitos canalhas mesmo, mas existem homens valorosos, homens caridosos, que dão a vida às vezes para estar ajudando um irmão dos países afora. Ao contrário desse linguarudo que fala coisa que não fala, eu tenho um amigo de uma comum aqui em Osasco, que a vida dele é mais estar no Haiti para ajudar aquele povo do que ficar aqui dentro aqui do Brasil com a família. A função dele, a obra que ele faz na presença de Deus é estar nesse país ajudando aos irmãos de fora. E tantos quantos outros, no meio da congregação, porque a congregação não precisa estar aqui divulgando o que faz, o que deixa de fazer. Mas nós que somos seguidores, fiéis, irmãos da congregação, a gente sabe que existe muitos servos de Deus no ministério que vão e voltam aos países fora para ajudá-los. Então, você perde muito tempo de ficar aqui na internet a falar mal da congregação. Flores, eu escrevi essas palavras aqui e eu vou ler para vocês. Caso Arthur Duval. Mamãe falei. A fala dele é que as mulheres ucranianas são fáceis por serem pobres. Olha, um ser como esse, as palavras que eu poderia encaixar em você, meu filho, é um ser desprezível, um ser canalha, um ser hipócrita e um ser mente atrasada. Porque você sim é um pobre de espírito, que não sabe olhar com olhar espiritual, que não soube usar essa viagem para levar uma palavra de conforto para as mulheres ucranianas, para as mães ucranianas, para as avós ucranianas, para as esposas ucranianas. Você poderia ter viajado todo esse percurso do Brasil à Ucrânia e levar um buquê, um botão de rosa para essas mulheres e não falar mal delas. Você tem uma língua maligna e vai pagar por isso, já está pagando. Porque se depender das mulheres aqui do Brasil, você não volta mais para a política. Nem para limpar banheiro do plenário lá do local onde você fica. Você não serve nem para limpar a privada. Eu escrevi assim, Flores, todos esses elogios que eu faço a ele, e depois eu sigo assim, ó. Mas o pior de tudo é quando deparamos aqui nos canais do YouTube, canais de críticos, se portando igual ou pior a esse ser desprezível, a comparar a congregação cristã no Brasil a esse caso tão repugnante, sujo e abominável. Flores, nesses meus 42 anos de caminho dentro da congregação, eu nunca fui assediada, desrespeitada. Porque esse ser desprezível,
crítico da congregação, usou essa notícia terrível para dizer que existem homens que agem da mesma forma na congregação. Eu não discordo de você, porque homens maus, ruins, chucros igual essa praga aqui, tem em todo lugar. Mas se for descoberto na congregação, não permanecem, porque a congregação não compactua com certas atitudes. Então, ele usou esse tema, mamãe falei, para falar mal da congregação. Não vou falar teu nome aqui, porque dá até nojo repetir seu nome, porque você passa o seu tempo todinho a buscar notícias fake news. Se são notícias verdadeiras, você envenena elas para falar na internet. Você tá pior que esse homem aqui. Porque ele ainda, eu creio que não conheceu a palavra de Deus. Mas você passou tantos anos na igreja e perdeu seu tempo. Perdeu tanto seu tempo que hoje você perde muito mais fora da igreja do que quando você estava dentro. Porque eu creio que você é esse ser esquenta-banco. Que se hoje fora da congregação você é um mentiroso, você é um fofoqueiro, você é um linguarudo. Imagine quando estava na igreja. Ao invés de sentar no banco da igreja, a orar, a louvar, a clamar, você ficou sabendo. Você sabe de coisas assim que eu não acredito. Vindo de você, essas informações, eu tenho minhas dúvidas, porque você é mentiroso. Então, eu nunca fui desrespeitada na congregação. Pelo contrário, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desta instituição religiosa. Nós sabemos que em todas as igrejas existem homens bons e homens ruins. Mas estou aqui a dizer que a congregação cristã no Brasil não compactua com tal comportamento. Todas as igrejas existem falhas humanas, e o que nós devemos fazer com isso? Flores, orarmos, andarmos 24 horas em comunhão com Deus e não perdermos tempos de ir na igreja somente para olhar o defeito, a falha do irmão. O tempo de você ir para a igreja, perder o seu tempo. Porque eu digo, aquele que não vai para a igreja para cultuar a Deus, está perdendo tempo. Está esquentando o banco. Está indo lá para olhar o irmão, a atitude do irmão. E esse ser desprezível falou que o que esse homem fez com as ucranianas, os servos de Deus da congregação também faz. Que ele ouviu um caso aí que uma serva de Deus recebeu um vídeo pornô. Eu sou muito sincera em dizer. Eu tenho os meus contatos pessoais no meu WhatsApp. E eu sei a procedência de cada um. Jamais eu teria contatos pessoais, mesmo porque eu sou uma serva de Deus casada e muito bem casada. E o meu celular, meu marido tem a minha senha, assim como eu tenho a senha dele. E jamais eu teria um contato de um ser sujo, imundo, para me passar vídeos pornô. Eu já não estaria nem com essa pessoa. Se essa pessoa recebeu o vídeo pornô, porque ela deu abertura para estar com esse ser nos seus contatos pessoais. Então, antes de você vir falar e usar dessas artimanhas diabólicas para falar mal da congregação, você procure analisar as coisas. Porque na igreja, em todas as igrejas, existem pessoas ruins, pessoas linguarudas como você, que louvado seja Deus não permaneceu, tá fora hoje. Mas hoje em dia você luta 24 horas, você não sai da internet para ficar jogando notícias desagradáveis. Você poderia usar essa notícia aí desse sem vergonha para poder falar coisas boas. E não para usar essa notícia terrível para denegrir a obra de Deus. Porque todo lugar tem pessoas ruins. Todas as igrejas têm pessoas ruins, mas louvado seja Deus, o Senhor já está na peneira, ó. Está tirando todos fora.
E a gente percebe os perfis aqui que a gente encontra aqui na internet. Então, você lava a sua boca para falar da congregação. Lave a sua boca. Tanto você como muitos outros aí que usa esse meio de reportagem na televisão, notícias fake news e falam da congregação, tentam incluir a congregação em reportagens erradas. O que a congregação tem a ver com a safadeza do homem? O homem é safado? O homem é safado, mas não permanece. Porque os homens valorosos, fiéis a Deus, eles não compactuam com o erro. E muitos já saíram da congregação porque não se enquadram na doutrina de Jesus Cristo. E Flores, eu tô tão decepcionada que a cada dia a gente vê as coisas apertando na terra. Mas é cumprimento da palavra, Flores. Mais uma vez, eu perco tempo aqui de olhar canais, porque eu tenho que saber o que eles estão falando da congregação, para eu cair em cima. Porque a minha função aqui é defender a obra de Deus. A minha função é falar bem da obra de Deus. Porque temos homens e mulheres fiéis a Deus. Temos homens espirituais na presença de Deus. Os carnudos estão saindo fora, louvado seja Deus. E para as minhas mulheres ucranianas, conte conosco aqui, porque a congregação que está no Brasil faz muitas coisas boas. Muitas coisas boas, só que não é de ficar, sabe, aqui divulgando o que faz de bom. Hoje aqui na internet entrou esses linguarudos para falar mal dela, porque já viram muitas coisas boas e não sabem falar aqui na internet. A função deles é só maldizer essa obra maravilhosa. Mas para quem tem dúvida, não conheceu ainda a congregação, faça uma visita. Antes de ouvir essas notícias fake news aqui da internet, porque eles tentam, como diz aquelas notícias... Ai, que tem um programa aqui que é só essas notícias. Sensacionalismo. Eles pegam uma notícia desse tamanhinho e fazem dela um sensacionalismo terrível para falar mal da obra de Deus. Mas procurem saber de quais fontes vocês estão ouvindo essas notícias. E faço um convite a vocês. Congregue conosco. Faça uma visitinha no Brás. Faça uma visitinha numa congregação aí do lado da tua casa. E tire a limpo. Depois vocês me digam aqui no meu canal se eu não tô com a razão. Flores, a congregação que está no Brasil, se fosse tão ruim assim, já não teria ultrapassado 100 anos de existência. Ela é um orgulho. Eu amo estar dentro da congregação. Deus fala cara a cara comigo. Sinto a presença dele na orquestra, nos cantares de hino. É a coisa mais maravilhosa desse mundo. E não se esqueçam, Flores, hoje temos o culto online às 15 horas da tarde. Quando chega quarta-feira, eu me alegro. Eu largo tudo que eu estou fazendo para ouvir a palavra de Deus. E Deus fala com a gente. Deus fala comigo na minha salinha. Deus fala com você aí debaixo de uma árvore. Deus fala com você lavando a tua roupa. Mas deixa tudo para ouvir a palavra de Deus hoje, no culto online às 15 horas. Beijo, beijo, Flores! E até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos.